Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master, que é aquele profissional que tem o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações e no podcast de hoje eu vou falar com você que é dono de uma empresa, seja um MEI, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou até uma média ou grande empresa, e que ainda não participa do mercado de licitações. Então, seja muito bem-vindo. Antes da gente iniciar o nosso podcast de hoje, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, assim você me ajuda na divulgação desse canal, trazendo informações relevantes a quem está precisando desse tipo de informação. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações no sininho para você não perder nenhum dos episódios e dos materiais que eu sempre trago aqui em primeira mão para você. Então, pessoal, vamos lá, iniciando aqui um pouquinho, você que tem uma empresa ou até pretende abrir uma empresa, tá? Antes da gente continuar, eu só quero deixar claro uma coisa. Para você se tornar um analista master de licitações e ter o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês, primeiro que não é obrigatório você ter uma empresa. Então, é possível sim eu trabalhar como analista master de licitações, representando empresas de clientes, no caso de eu não ter ali o objetivo, não quero abrir empresa, não quero me vincular a um CNPJ por qualquer tipo de questão, tá? Mas também existe a possibilidade de quem tem empresa de qualquer porte, desde o MEI, ME, PP, ou até mesmo, né, quem pretende abrir uma empresa, quem tem uma grande empresa, uma média empresa, é possível também você ingressar nessa carreira representando a sua empresa em oportunidades diárias de vender produtos, serviços e obras para o governo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, então, esse podcast ele é específico para quem tem uma empresa ou pretende uma empresa, quer trabalhar, é uma das formas, né? A gente tem aí pelo menos 3 formas de você atuar como analista master de licitação, com ou sem empresa, né, representando clientes, ou aquele analista master de licitações que é um empresário, que ele é dono da empresa e ele quer se autorrepresentar nas licitações que ele vai participar, tá? Então, o primeiro ponto é que se você tem uma empresa, tá, qualquer porte, desde um MEI até uma grande empresa, e você não está participando de licitação, uma coisa eu tenho certeza absoluta, você está todos os dias deixando de ganhar. Então, você está perdendo o dinheiro que você ainda não tem. A maioria das empresas no Brasil, e eu posso falar para você que mais de 90% das empresas hoje que estão abertas aqui no Brasil, elas não participam de licitações por falta de conhecimento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui, né, que geralmente os empresários eles acabam trazendo à tona, existem muitos mitos, existem muitas crenças infundadas nesse mercado de licitações e que geralmente são levantadas por pessoas que têm muito pouco conhecimento em licitações, pessoas que têm um conhecimento raso em licitações e, infelizmente, de forma tradicional aqui no Brasil, nós temos as pessoas que estão participando de licitações, participando de maneira totalmente desqualificada, sem preparo técnico, sem preparação nenhum. Infelizmente, essa é a realidade das licitações no Brasil. No mesmo tempo, pessoas com conhecimento muito raso, pessoas sem conhecimento nenhum, e se jogando, se lançando no mercado, atuando ali com a cara e a coragem, indo para o campo de batalha sem nenhum tipo de preparo, de conhecimento, nada. E aí que começam a surgir os mitos, as crenças que existem no ramo das licitações e que são levantadas, como eu disse novamente, por pessoas que não têm conhecimento, por ausência de conhecimento. Então, como a pessoa não sabe como lidar com algumas situações, ela já sai criando ali uma frase, ela já sai criando ali uma crença limitante, que ela escuta também por aí de outras pessoas que também não têm conhecimento, tá? Vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro deles é que o governo não paga, tá? Esse é um mito totalmente infundado, equivocado, por quê? Porque geralmente, quando acontece algum tipo de atraso de pagamento pelo governo, e que a pessoa fala que o governo não paga, é porque essa pessoa não sabe como trabalhar com a metodologia de pagamento do governo, tá? Então vamos lá.
apenas alguns levantamentos iniciais que eu vou fazer aqui com você, tá? O governo, ele paga sim, porque ele é obrigado a seguir diversas legislações. E aqui a gente tem legislação pesada, lei de diretrizes orçamentárias, normas de direito financeiro, lei de licitações e contratos. Não cabe jamais ao órgão público deixar de pagar por um serviço, por um produto, por uma obra que foi prestada, tá? Mas o que acontece? A gente tem um processo de pagamento e esse processo ele tem que seguir as fases. Então, quem é analista master de licitações conhece esse passo a passo. Por isso que, novamente, se você é empresário, se você tem uma empresa, você precisa se capacitar, você precisa, né, se tornar aí um analista master de licitação. Ainda que você pense, né, fala, não, Flávio, eu tô com muito trabalho aqui, eu quero focar na logística, ainda que você pense em focar no seu negócio, de repente até contratar um analista master para te representar nas licitações, não é viável que você desconheça as etapas do processo, tá? Porque quando você vai delegar uma função, você também tem que conhecer o que você está delegando. Apesar de você, de repente, não querer ficar no operacional, isso não significa que você não pode simplesmente desconhecer as etapas do processo, porque até quando a gente delega uma função para alguém, a gente tem que fazer o controle daquilo que foi delegado. E se você não tiver o conhecimento de analista master de licitação, como que você vai controlar aquela pessoa que de repente você contratou, que vai fazer a participação ali para você, e até mesmo você conseguir mensurar se essa pessoa realmente está fazendo um trabalho ali adequado para você. Sem conhecimento você não consegue fazer isso. Então esse aqui é mais um motivo para você se qualificar como analista master de licitações, antes de você pensar em contratar alguém, antes de você pensar em terceirizar o seu setor de licitações ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo você ir para o campo de batalha, que não tem problema nenhum, também você se autorrepresentar nas licitações, participa da licitação, ganha a licitação e faz ali a entrega também do produto, do objeto, porque você é um empresário e você que vai ter que cumprir aquele contrato, tá? Então, voltando aqui, por exemplo, a questão do governo não pagar. Então, o governo ele tem que seguir uma série de legislações. Quando você vai participar de uma licitação, depois que você ganha aquela licitação, o órgão ele emite como se fosse uma nota de empenho, e essa nota de empenho tem outros nomes, por exemplo, ordem de compra, ordem de serviço. Isso garante que aquele valor, ele já foi reservado, que aquele valor, ele tá, ali o órgão ele tem esse valor para fazer jus ao pagamento, né? Então, primeiro você vai lá, ganha a licitação, é emitida uma nota de empenho, uma ordem de compra, uma ordem de serviço, você presta o serviço, entrega o produto, e aí o governo te paga em até 30 dias, tá? E aí o que acontece? Quando se porventura tiver qualquer tipo de atraso de pagamento, tem metodologia para cobrar o governo. Então, quando a pessoa fala que o governo não paga, ou essa pessoa ela não soube lidar com a nota de empenho, foi lá e prestou o serviço de repente sem ter a nota de empenho, sem estar com a nota de empenho assinada, ou aquela pessoa simplesmente não tem acesso a uma metodologia de cobrança efetiva. Dentro da formação em analista master de licitação, que é o meu programa completo de estudos, lá a gente tem uma metodologia completa de cobrança extrajudicial. O que é extrajudicial? Não precisa ser advogado, nada. É o próprio analista master de licitação que aplica os modelos de cobrança e recebe em tempo. E esses modelos, eles funcionam em 99,99% dos casos de forma muito rápida, porque é uma metodologia que já foi validada, já foi aplicada na prática, tanto por mim e também pelos milhares de alunos que já passaram pelo método e que sabem aplicar essas técnicas efetivas de cobrança administrativa. E aí, nesse caso, então, o que acontece? Sem uma metodologia de cobrança, aquela pessoa vai lá, vai ficar ligando para o órgão, isso não resolve, isso não vai resolver de forma alguma. E lá a gente tem um procedimento onde a gente traz para o órgão todas as questões de direito público que ele está simplesmente violando se ele não seguir ali a ordem dos pagamentos, se ele não seguir o cronograma dos pagamentos, e por isso que a gente recebe ali facilmente. Então, a gente tem vários equipamentos seguindo o método, a gente tem um método em 4 passos de como você efetuar essas cobranças administrativas. Então, quando tem ali no primeiro dia de atraso de pagamento, a gente já consegue fazer essa cobrança. Claro que quem não tem esse conhecimento, quem não tem conhecimento, vai sair afirmando que o governo não paga porque não sabe lidar com o processo de pagamento que é feito pelo governo. Mas é totalmente seguro e até mais seguro você fornecer para o governo do que você fornecer para uma outra empresa privada. Porque a outra empresa privada, ela pode até te dar o calote, mas o governo não tem como dar calote. O governo ele não pode dar calote. Tá? Então, os servidores... a gente tem um ordenador de despesas que responde por isso, os servidores que estão envolvidos também respondem por isso.
Eu, em uma dessas denúncias administrativas, que qualquer pessoa pode fazer, que eu dou os modelos lá dentro da formação, eu, inclusive, um processo de pagamento, um atraso de pagamento, o ordenador de despesas, ele foi multado, né, pelo Tribunal de Contas, eu fiz a denúncia, ele foi multado em R$ 5.000 do próprio bolso, porque ele que causou aquela irregularidade, ele que não estava efetuando o pagamento, foi simplesmente fazer uma denúncia, a gente recebeu, e ele ainda foi multado com uma multa ali, o servidor público, tá? Ele foi multado porque ele deu causa àquela irregularidade do atraso ali daquele pagamento, tá? Então a gente tem vários meios para fazer isso daí sem pressão, totalmente tranquilo, só seguindo o método, só aplicando os modelos, tá? O segundo ponto que muita gente acaba ficando fora do mercado de licitações é pela falta de conhecimento, por não saber lidar com o passo a passo, tá? E aí, o que eu tenho para falar para você? Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Licitação não é fácil. Licitação não é fórmula mágica. Licitação não é o pé do João de feijão, que a gente planta o feijãozinho e aí, de repente, cresce uma árvore sozinha e aí eu chego num castelo que tudo é feito de ouro. Nem sei se é essa a história do João do pé de feijão, se eu tô me confundindo aqui nos contos de fada. Mas, enfim, não existe fórmula mágica, o dinheiro não cai do céu. Então, participar de licitações, se tornar um analista master de licitações, é um trabalho para comprometidos, tá? Então, a licitação, ela tem a sua burocracia? Claro que ela tem. Mas isso, olha só, uma vez que você tem acesso a um método que te prepara para participar dessas oportunidades, esse conhecimento você vai levar para o resto da sua vida. Você vai levar para a sua vida toda esse conhecimento. Então, a partir do momento que você dominar, que você tiver acesso a um GPS, a um guia te mostrando como participar ali das licitações, a um mentor te mostrando como participar das licitações, a uma mentora, que tenha um método facilitado, numa linguagem fácil, que é o que nós fazemos lá dentro da formação em analista master de licitação, uma linguagem facilitada, sem juridiquês, para qualquer pessoa comum, independentemente da idade, independentemente do grau de escolaridade, consegue seguir o passo a passo, consegue aplicar e consegue ter êxito ali nas licitações. Então, tendo acesso a uma metodologia, você vai dominar a participação nas licitações e, a partir daí, esse conhecimento você vai usar para a sua vida toda em qualquer licitação que você for participar. Então, a burocracia, ela também é uma vantagem para você, porque vai te colocar à frente, uma vez que você domina essa rota, né? Eu gosto de dividir em rota do analista, que é o seu passo a passo, sua participação, rota do comprador, que é entender o que o órgão público pode, o que ele não pode fazer. Uma vez que você domina essa rota, esse passo a passo, esse conhecimento ele vai servir para toda e qualquer licitação, independentemente do segmento que você vai participar, e você só vai reaplicar os seus conhecimentos, aumentando significativamente as chances de você aumentar o faturamento da sua empresa, tá? Então, seguramente, tá? Seguramente você iniciando no mercado das licitações, logo nos primeiros meses, aplicando o conhecimento certo e as técnicas certas de participação, você já vai dobrar e quadriplicar o faturamento da sua empresa, tá? Então, dependendo do seu empenho, da sua dedicação, você já logo nos primeiros meses você consegue dobrar ou quadriplicar o faturamento da sua empresa. Por que eu tô falando isso? Pelas métricas que nós temos também dos alunos, dos nossos alunos que passaram pela formação em analista master de licitações, ainda durante o método já conseguiram dobrar e quadriplicar o faturamento das empresas. Então, isso é completamente possível você utilizando a técnica certa de participação. E por isso que eu falo que se você tem uma empresa, se você tem um MEI, uma ME, PP, uma média, grande empresa, e você não está participando do mercado de licitações, você está deixando todo santo dia de ganhar dinheiro. E muitas vezes, ou é a falta de conhecimento, ou é a questão das crenças que existem nesse mercado, dos mitos sem nenhum tipo de fundamento, como, por exemplo, o governo não paga. Outro mito totalmente infundado: licitação só tem corrupção. Meu amigo, todos os dias, todo santo dia, nós temos milhares de licitações sendo executadas na vida real pelos municípios, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos órgãos federais, pelo Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, por todos os órgãos e entidades do Brasil, todo santo dia. Nós temos milhares de licitações sendo realizadas, a maioria pela própria internet, você participa aí pela internet mesmo, tá? E aí, de milhares de licitações, uma licitação que teve alguma coisa errada, é isso que a mídia traz na TV. E aí,
O leigo, aquele que tem pouco conhecimento, aquele que tem conhecimento raso sobre o assunto, acha que todas as licitações são direcionadas, que todas as licitações têm corrupção, o que de longe não é verdade. Eu trabalho há 23 anos com licitações e eu posso afirmar, porque eu vi com os meus olhos, não foi ninguém que me falou, eu pude vivenciar com os meus olhos 23 anos de vivência, tanto trabalhando do lado do analista de licitação, de quem vai participar da licitação, das empresas, quanto trabalhando do lado do servidor público. E os meus alunos servidores públicos, eles estão lá. Eu chamo eles, inclusive, de heróis da licitação. Eles estão lá, dia após dia, tentando aprender, tentando aplicar o que é certo. Por quê? Porque senão eles mesmos respondem. Quando a gente tem alguma irregularidade nas licitações, o servidor público, ele responde, muitas vezes tem uma irregularidade e o tribunal, por exemplo, multa esse servidor, ele vai pagar uma multa do próprio bolso. Não é o governo que vai pagar a multa para ele, não, ele paga do próprio bolso. Então, eles, mais do que ninguém, estão interessados em fazer a coisa certa. Agora, é óbvio, quer dizer, então, eu posso afirmar para você, com 23 anos de atuação, que a maior parte, tá, das licitações, elas são feitas de forma correta, e quando erros acontecem, os erros acontecem bastante, tá? É por falta de conhecimento do servidor público e não por má fé. Por falta de conhecimento de quem fez o edital, por falta de conhecimento de quem julgou a licitação, por falta de conhecimento de quem foi ali operar aquele pregão, não por dolo, não por má fé, mas por falta de uma capacitação adequada. Falta de capacitação daquele servidor, né? Muitas vezes não passou por um método, uma metodologia, né? Eu tenho um método também só para servidores, mas de repente ele não passou por uma metodologia que o capacitasse para a vida real, para exercer as suas atribuições ali com êxito, com maestria, com excelência e com segurança. Então, o primeiro ponto é que a falta de conhecimento pode acabar gerando equívocos na licitação, mas que o analista master de licitação, ele não deixa também isso atrapalhar, porque ele conhece a rota do comprador, ele sabe o que o órgão público pode ou não pode fazer no edital, numa licitação, e ele utiliza os mecanismos, a gente tem os nossos mecanismos para exigir, por exemplo, quando o edital tem um erro, para que ele seja corrigido, ele entra com uma impugnação ao edital. Quando o julgamento da licitação tem um erro e precisa ser corrigido, ele entra com recurso administrativo. Então, nós temos todos os equipamentos e esse conhecimento que vai mudar a chave, que vai mudar a trajetória, que vai fazer muitas vezes uma licitação que você ia perder, você ganhar aquela licitação. Então, é muito importante esse conhecimento, tá? É muito importante para a atuação e que você não deixe que crenças limitantes, que geralmente são faladas por pessoas que têm um conhecimento muito raso do assunto, por pessoas que não têm conhecimento na área, por pessoas que estão atuando, às vezes, no mercado de licitações há anos, mas como amador, como aventureiro, sem conhecimento nenhum, e acabam soltando essas crenças limitantes, e não deixe que isso atrapalhe. E é óbvio, né? Flávia, você está falando que 100% das licitações, nenhuma vai ter a corrupção? É só você olhar no mercado. A gente tem o mecânico que é totalmente honesto e a gente tem o mecânico que é corrupto. A gente tem o médico que é totalmente honesto e tem o médico corrupto. A gente tem o advogado que é honesto e o advogado corrupto. Então, não é que 100% das licitações você pode encontrar uma ou outra que tem ali um dolo, uma má-fé. Sim, mas a gente tem mecanismos para agir contra isso, que é um analista master de licitações que domina isso daí. Como é que eu faço uma denúncia para o Tribunal de Contas? Como é que eu faço uma denúncia para o Ministério Público? E esses órgãos, eles vão atrás, eles analisam, se tiver erro, eles anulam aquele procedimento, eles multam os servidores públicos ali envolvidos, né, em qualquer tipo de escândalo. Então, são órgãos que têm uma atuação fantástica e que está na mão do analista de licitação utilizar essas técnicas também, apenas em casos eventuais. Que não é, eu garanto para você que não é a maioria, não é de longe, não é de forma alguma. Então, para você que é empresário, o ponto é, se você está fora do mercado de licitações, todos os dias você está deixando de vender. Todo dia você está perdendo venda, simplesmente por estar fora do mercado de licitações. Se você tem um CNPJ e não participa de licitações, saiba que todos os dias você deixa de ganhar. Você perde oportunidades diárias que acontecem pela internet, que você pode participar pela internet, e que é mais uma oportunidade de você, além de alavancar o faturamento da sua empresa, saiba que empresas que participam de licitações, elas são muito bem vistas no mercado. Porque para participar de licitação, a empresa ela tem que ser uma empresa idônea, tem que ser uma empresa que cumpre prazos.
Então, quando você chega até para um cliente particular, né? Você vai lá vender para um cliente particular, para uma outra empresa privada, e você se apresenta como: olha, a gente participa de licitação, a gente fornece aqui para a prefeitura, a gente fornece ali para a Câmara, a gente fornece para outro lugar. Isso já abre portas para você. Uma empresa que participa de licitação, ela é sempre muito bem vista, porque significa que é uma empresa séria, é uma empresa idônea. Então, participar de licitações por si só já abre as portas, inclusive para você ter outros clientes, né, sejam pessoas particulares, sejam empresas privadas. Isso também já traz uma abertura, né, uma visão da sua empresa como uma empresa séria, como uma empresa que cumpre ali os prazos. E muitas vezes você pode estar aqui, de repente você é empresário, você já participa até de licitações, mas você não consegue ter resultado. Você tem aquele sentimento, às vezes, né, quem já participa de licitação, que você está participando de muitas licitações e perdendo a maioria delas, tá? E por que isso acontece? Isso acontece porque você talvez não está utilizando a técnica certa no momento de participação. Então, utilizar a técnica errada no momento que você vai participar da licitação também faz você perder muito tempo e muito dinheiro. Porque cada licitação que você perde é um passo que você dá para trás. E a maior parte do que nós vemos aqui, né, dos empresários que não conseguem alavancar os resultados, perdem muitas licitações, é por estar utilizando uma técnica ineficaz, uma técnica que não funciona na prática. Isso, obviamente, vem pela falta de conhecimento. Muitas vezes estão atuando no mercado há 5, há 10 anos, com uma técnica ineficiente, e acabam dependendo da sorte para ganhar as licitações. Então, não dependa da sorte para ganhar as licitações. Não coloca o seu negócio na sorte. Não deixa o futuro, a ascensão, o sucesso do seu negócio depender de um trevo de 4 folhas. Não, não, não. O conhecimento ele vai mudar o cenário, e saber exatamente qual parafuso apertar em cada licitação faz você mudar o jogo de licitações que você perderia. Você passa a ganhar as licitações simplesmente por ter buscado ali um conhecimento. Então a pergunta que eu tenho para você é: quanto que você se dedicou nos últimos 30, nos últimos 60 dias em melhorar o seu conhecimento por uma metodologia que realmente funcione, que traga resultado e que, além de tudo, traga segurança para você participar das licitações? Esse recado que eu quero deixar para você. E você que ainda não participou de licitação, corre, porque hoje mesmo, hoje que você simplesmente deixou de participar, você já perdeu muito dinheiro. Você está deixando o seu dinheiro escoar pelo ralo. E o mercado de licitações é um mercado totalmente seguro. Quem está dentro das licitações não enfrenta a recessão econômica. Tudo que nós passamos em 2020, 2021, muitas empresas fechando, os órgãos públicos não pararam de comprar um dia sequer pela internet, com licitações eletrônicas. Todos os dias, quem já tinha se posicionado, as empresas que já estavam posicionadas, os analistas de licitações já estavam posicionados na sua carreira, não deixaram de vender nem um dia sequer. Então, se você ainda não está no mercado das licitações, aproveita, conheça o mercado, participa da nossa semana gratuita, onde você vai entender exatamente como é que funciona o mercado das licitações e como que você pode se posicionar para já ter uma ampliação do seu faturamento já nos próximos meses, tá? Vou deixar aqui embaixo o link, é só você clicar, se inscrever para a semana gratuita e já iniciar suas atividades também no ramo das licitações. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui, curtir o vídeo e se inscrever no canal para você que ainda não é inscrito. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você.